Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 11ª aula de ensaios mecânicos, nós vamos falar sobre o ensaio de fluência. Na aula passada a gente falou sobre um comportamento de materiais que não podia ser descrito pelos primeiros ensaios que a gente estudou ao longo da disciplina, aqueles ensaios com carregamento monotônico, carregamento sempre aplicado na mesma direção progressivamente até a ruptura do material. A gente explorou esses primeiros efeitos através dos carregamentos alternados, né? Esses efeitos diferentes dos evidenciados pelos ensaios monotônicos, a gente evidenciou através dos ensaios de fadiga, caracterizados pelo comportamento do material quando está carregado com cargas alternadas, né? A gente tem uma tensão média, tensões de amplitude, a gente alterna essas tensões ao redor dessa tensão média, e mesmo que a gente esteja em todos os pontos desse ciclo de carregamento abaixo das tensões, por exemplo, tensão de escoamento ou tensão de ruptura, a gente pode, como a gente viu na aula passada, levar materiais à ruptura por conta desse efeito progressivo de acúmulo de dano aí dentro do material por conta desses carregamentos alternados. Na aula de hoje a gente vai responder uma outra pergunta que também caracteriza um comportamento de material que não é evidenciado pelos ensaios monotônicos. Tá? Então a gente vai responder a seguinte pergunta. Quando a gente tem tensões que estão constantes, a gente está sempre seguro? Então, se eu peguei um corpo, apliquei um carregamento nele, cheguei a um determinado nível de tensão, não rompi esse material nesse determinado nível de tensão, se eu mantiver essa tensão constante, a gente está sempre seguro? Ora, pelo que a gente tinha visto nas nossas teorias de carregamento, né, as tensões acompanhando as deformações, a gente tinha esse pareamento direto, né, entre o quanto de tensão estava aplicado e o quanto de deformação isso implicava num determinado material. Então, a gente poderia tender a acreditar que uma vez que eu aplicasse um nível de tensão que não gerasse falha em algum corpo, a gente não chegaria em nenhum momento a falhar esse corpo por conta dessa tensão, se essa tensão ficasse constante, né? Então, a pergunta, lógico que se eu estou colocando essa pergunta, é lógico que a resposta é não, né? Se a gente tem que estar fazendo uma aula para falar sobre um efeito como esse, né, essa pergunta é colocada apenas como uma provocação para vocês refletirem, né? Então, um nível de tensão constante não é sinônimo de segurança, né? Então, alguns materiais eles não mantêm as deformações constantes sob a tensão constante. Tá? A grande maioria dos materiais não mantém deformações constantes sempre quando sujeitos a tensões constantes, se a gente tiver um período de tempo de observação grande o suficiente. Tá? Mas no nosso período de observação normal, aqui no período de algumas horas, dias, anos, alguma coisa de carregamento, alguns tipos de material especificamente eles exibem uma progressão, se eles estão sujeitos sempre ao mesmo nível de tensão, eles vão exibir uma progressão dos níveis de deformação ao longo do tempo. Esse efeito da progressão do nível de deformação, quando a gente está sujeito a está impondo tensões constantes sobre esse material, é o que a gente chama de efeitos de fluência. Tá? Então esses materiais eles tendem, além disso, né, além desse efeito de, se eu apliquei uma tensão constante, essas deformações vão progredindo ao longo do tempo, né, ele vai fluindo, né, lembre-se, fluência, pense em alguma coisa fluindo, escorrendo, basicamente assim, então vocês vão começar a entender o que quer dizer esse tipo de comportamento. Mas além disso, esse mesmo tipo de comportamento ele aparece quando a gente sujeita sujeita um determinado material a uma deformação constante. Tá? Então, eu alonguei até uma determinada posição, esse material vai ficar a distância entre esses dois pontos está fixo por conta de efeitos externos, né? Eu mantive essa distância aqui. Então, se no começo eu exibia isso representava um determinado nível de tensão, se eu mantiver esses mesmos tipos de materiais que exibem esses efeitos por uma escala de tempo razoável, né? se eles forem mantidos a uma distância constante entre dois pontos, o nível de tensão que está sendo exibido por esse material ele vai reduzindo ao longo do tempo. Então, no começo era mais difícil manter esse material a essa distância e ao longo do tempo, se eu mantiver essa distância fixa, vai ficando cada vez menos difícil, eu vou precisar fazer cada vez menos força para que esse material se mantenha nessa distância. Ou seja, o material vai meio que laceando, ele vai meio que se acomodando dentro desse nível de deformação constante, num efeito que a gente chama de relaxação. É um parente direto do efeito de fluência, tá? Eles caminham juntos. Tá? Então, esse fenômeno especificamente de fluência ou de relaxação, né, esse comportamento ao longo do tempo para um nível de tensão ou de deformação constante, né, ele é fortemente influenciado pela temperatura, como vocês podem imaginar. Tá? Então, imagine, se eu apliquei uma tensão constante, só que a temperatura foi aumentando progressivamente em um determinado material, a gente tem até um sentimento próprio, né,
um instinto que nos diz que essa progressão dessa deformação vai acontecer mais rapidamente quanto maior for essa temperatura. Tá? Então esse fenômeno, sim, de fato, é um fenômeno muito influenciado por temperaturas. E lembrando, né, os ensaios monotônicos que a gente tinha visto, tudo bem, existem ensaios monotônicos com controle de temperatura, sim, mas os ensaios padrão, ensaio de deformação, ensaio de tração padrão, ensaio de compressão padrão, a temperatura não desempenhava uma função tão importante assim, né, para todas as causas e efeitos. A gente conseguia estudar ensaios de tração, ensaios de compressão, de torção e etc., sem falar muito sobre os efeitos de temperatura. Quando a gente está falando aqui de fluência, né, a gente vai ser obrigado a caracterizar a influência da temperatura, porque a temperatura é um dos mecanismos, ou talvez o principal mecanismo condutor desses efeitos de fluência. Tá? E esse ensaio de fluência, então, ele vai caracterizar o quê? Ele vai caracterizar a resposta desses materiais quando estão sujeitos a níveis constantes de tensão ou constantes de deformação. A gente vamos ver dois tipos de ensaios nessa aula, né? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, né? Mas enfim, a gente vai explorar dois tipos de ensaio, que são o ensaio de fluência, o ensaio clássico de fluência, e o ensaio de relaxação, que são esses dois efeitos que eu estou abordando aqui ao lado, tá? Então vamos continuando. Então, o ensaio de fluência, basicamente, ele pode ser feito dentro de máquinas especiais, já feitas para fazer ensaios de fluência, ou dentro de máquinas de ensaios universais, desde que a gente tenha acessórios, né, das máquinas de ensaios universais para a gente conseguir controlar as temperaturas. Como eu falei, controlar as temperaturas é uma coisa muito importante para a gente caracterizar o comportamento de fluência. Estou mostrando aqui para vocês uma máquina que é especificamente desenhada para fazer ensaios de fluência. Vocês veem que é uma máquina bem mais simples, né, a gente tem do que uma máquina de ensaios universais, né? Então vocês veem que a gente tem dois parafusinhos aqui, essas são as duas garras, entre as quais vão ficar presos os corpos de prova, né? Os corpos de prova podem ter formatos diversos aqui, muitos deles com aquele formato meio osso de cachorro, né, que a gente viu lá no ensaio de tração. Então a gente vai fixar esse corpo de prova entre essas duas garras, a gente vai carregar esse corpo de prova botando uma certa quantidade de pesos, né, dependendo do tipo de material, vou precisar mais pesos ou menos pesos, mas a gente vai chegar num determinado nível de tensão constantes botando pesos aqui. Por conta do efeito de alavanca, né, essa barrinha está presa nesse ponto aqui, o peso vai puxar essa barra para lá, e essa barra vai ser puxada para cima nesse ponto, a gente vai alongar esse cara, e dentro desse cilindro transparente aqui a gente tem temperaturas controladas, né? A gente tem um termômetro, a gente tem um gerador de calor lá dentro, tá? Então a gente consegue controlar as temperaturas bastante grandes de uma forma bastante precisa dentro dessa câmara. E ao longo do caminho, então, a gente vai medindo quanto que a gente tem de deformação dessa barra, né? Geralmente esse ponto esse ponto de medição nessas máquinas mais simples, né, ele tende a ser ter a mesma distância entre esse ponto de fixação e o ponto de fixação da barra e a garra que prende no corpo de prova. A gente tem essa mesma distância para o lado de cá e para o lado de lá. Portanto, a mesma coisa que ele medir como deformação negativa para o lado de cá vai ser a mesma distância que ele está lá na deformação positiva aplicada, o deslocamento positivo, aplicado sobre o corpo de prova, tá? Então é importante a gente ter o quê? A gente tem que ter meios de fixar o corpo de prova, meios de controlar a temperatura que está sendo aplicada, meios de carregar esse corpo de prova, tá? E meios de medir quanto que as deformações estão evoluindo ao longo do tempo. Tá? Então, como eu falei, o corpo de prova está fixo entre duas garras de fixação, o carregamento está sempre com cargas constantes para esse ensaio de fluência mais clássico, tá? E a gente vai medir a deformação ao longo do tempo, controlando a temperatura ao longo de todo o ensaio. Tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Poderia fazer isso também numa máquina de ensaios universais, sim, né? Existe maneira de fazer isso numa máquina de ensaios universais, contanto que a gente tenha acessórios para controlar a temperatura, né? Isso pode ser feito de algumas formas diferentes, né? A gente pode trabalhar dentro de uma sala inteira que esteja toda uma temperatura controlada, mas isso não é uma maneira mais econômica de fazer, né? Afinal de contas você vai ter que manter uma sala inteira a uma temperatura que muitas vezes é uma temperatura excessiva, né? Ou muito frio, tá? O que é mais comum é que as máquinas de ensaios universais elas tenham acessórios, quase como uma câmera como essa que vocês estão vendo aí, que abraça a região onde fica o corpo de prova, né? Então você tem algo bipartido, né? Você tem um compartimento, você põe ali dentro o corpo de prova com as garras e tal, e existe uma cápsula que se fecha ao redor das garras do corpo de prova e mantém ali dentro daquela parte confinada, uma temperatura constante, tá? Uma temperatura definida, né? A gente pode variar a temperatura também, mas geralmente a gente consegue controlar a temperatura que está lá dentro. Então isso seria a maneira da gente fazer esse teste dentro de uma máquina de ensaios universais, tá? Então, basicamente, o que eu tenho? Né? A gente tem um corpo de prova carregado com uma carga constantemente. Tá? E ao longo do tempo, então, se a gente deixar essa carga aplicada durante muito tempo, por conta dos efeitos de fluência, né, a gente vai conseguir observar que um comprimento original L0, né, ele passou para L0 mais um ΔL, mesmo com força constante, né, passado nessa quantidade de tempo.
o que a gente observa é que o corpo foi progressivamente mais deformado por conta dos efeitos de fluência. Tá? Isso tanto é verdade, tanto é mais importante, quanto maiores forem as temperaturas. Né? Então, basicamente, o que a gente tem, por exemplo, dentro de uma câmera ali que aquece numa máquina de ensaios universais que eu falei para vocês, a gente vai ter um controle de temperatura e a gente vai conseguir medir as temperaturas através de um termopar. Né? A gente está vendo aqui os dois fiozinhos azuis conectados ali naquele ponto. Eu estou medindo qual que é a temperatura que esse corpo tem num determinado momento através de um termopar. Tá? Então, essa medição de temperatura faz parte do ensaio de fluência. Tá? Pois bem, então basicamente o que a gente observa numa curva de fluência é uma curva como essa, basicamente. Tá? Então, no ensaio de fluência, o que a gente faz? Primeiro ponto de ensaio interessante para a gente é esse primeiro pontinho aqui. Então a gente vai, inicialmente, né, num ensaio de fluência, a gente geralmente vai carregar um corpo até um ponto que já esteja dentro da região plástica. Tá vendo? Então a gente estava aqui na região elástica na parte verde, a gente levou um pouquinho além, entrou um pouquinho na região plástica ao realizar esse carregamento. E uma vez que eu cheguei nesse ponto ali, que eu estou no comecinho da região plástica, eu mantenho essa carga constante. Então, se eu mantive a força constante, mantive a carga constante, a tensão é constante ao longo do ensaio inteiro. Tá bom? Então, com a tensão constante, o que acontece? Vocês vão observar que ao longo do tempo, né, essas deformações, a gente tem aqui um gráfico tensão-deformação normal, tá? Então vocês percebem que ao longo do tempo, por mais que as tensões estejam constantes, a gente está constante nesse patamar aqui de tensões, a gente está progredindo e está aumentando as deformações ao longo do tempo. Tá bom? Então está marcada essa deformação aqui, esse creep strain. Creep é fluência em inglês, tá? Então a deformação de fluência é toda a deformação que acontece após a aplicação da carga inicial por conta do efeito de fluência, né, da manutenção dessa carga constante. Tá? Então a gente tem que entender o que está acontecendo com o corpo ao longo desse caminho. Né? Então é hora da gente discutir um pouquinho o que é o mecanismo de fluência. Por que acontece essa fluência, tá? Então lembre-se lá quando a gente explorou primeiro as deformações plásticas, né, naquelas aulas iniciais, a gente associou nas deformações plásticas a geração e ao movimento de discordâncias dentro da rede cristalina do material. E a gente viu então que enquanto a gente estava numa região plástica, a gente mantinha os mesmos vizinhos entre átomos que estavam acontecendo, e lá pelas tantas, quando a gente entrava na região plástica, a gente gerava, né, os átomos pulavam para o lado e a gente gerava uma discordância, tinha alguém que ficava sem vizinhos. Né, isso aqui era uma discordância, era um átomo sem vizinhos. E à medida que eu continuava carregando, essa discordância progredia e caminhava dentro da rede cristalina, ali ao longo do processo de deformação. Tá? Então, essa progressão dessas discordâncias é o que é o reflexo microscópico ou é a origem das deformações plásticas macroscópicas. Né? Tanto faz, as duas coisas são relacionadas. Uma coisa é a representação em uma escala diferente da outra. Tá? Então, esse progresso dessas discordâncias, né, a evolução da discordância ao longo da rede cristalina, isso é alguma coisa que é fortemente dependente da temperatura. Tá? Então, quando a gente tem temperaturas elevadas, né, fica mais fácil para essas discordâncias se moverem para um lado e para o outro. Porque o que acontece? A gente tem esses átomos, né, átomos da rede cristalina, quando as temperaturas estão mais altas, eles estão vibrando. Né? Lembre-se que temperatura tem a ver com vibração de átomos, basicamente, né? A vibração da rede cristalina. Então esses átomos estão vibrando. Então se eu tenho alguém que está sem vizinhos, né, fica muito mais fácil ele encontrar um vizinho. À medida que eu estou vibrando mais vezes ele tem chance de se conectar a um vizinho. Tá? Ou seja, essas discordâncias que antes eu precisava continuar aumentando as cargas, por exemplo, para eu fazer essas discordâncias continuarem a andar, agora, mesmo com tensão constante, à medida que eu aumento a temperatura, elas conseguem progredir. Ou à medida que a temperatura é suficientemente elevada, elas conseguem progredir ao longo da sua rede cristalina. Tá? Então, existe um efeito do que a gente chama de ativação por temperatura. A temperatura ativa esse movimento das discordâncias ao longo da microestrutura. Isso faz com que as deformações plásticas vão aumentando ao longo do ensaio. Tá? Inclusive, se essas temperaturas chegarem num nível determinado, né, a gente pode, inclusive, gerar efeitos como recristalização da microestrutura como um todo. Então, se eu estou realizando um ensaio de fluência a altas temperaturas mesmo, uma temperatura próxima à temperatura que a gente utilizaria, por exemplo, para um recozimento de um material, né, vocês vão estudar isso em tratamentos térmicos, ou já estão estudando, a gente pode ter efeitos locais ali de geração de novos grãos, a microestrutura se rearranja, né, a gente tem formação de novos grãozinhos, novas redes cristalinas sem discordâncias, entre aspas, né, ao longo de um ensaio de fluência como esse. Por que isso é importante? Né? A gente viu lá quando a gente estava estudando as deformações plásticas, né, que o acúmulo das discordâncias nas regiões entre grãos, então eu tenho 2 grãos, né, cada grão tem a sua microestrutura bem definida, né,
Então, dentro desse grãozinho aqui, as discordâncias vão acumulando, vão caminhando até um certo ponto, eles se encontram nessa fronteira de grão e elas ficam meio travadas ali, com uma fronteira de grão com a outra, né? Se a gente tem uma temperatura suficientemente grande, pode acontecer que eu forme outros grãos, a gente morfa esses grãos aqui, eles formam novos grãos sem essas discordâncias. Então a gente cria mais condições ainda para que a gente progrida as deformações, né? A gente não tem o efeito de acúmulo de discordâncias numa mesma região do corpo como um limitante para o movimento progressivo dessas discordâncias. Tá? Então essas temperaturas ao longo de um ensaio de fluência podem estar relacionadas, podem estar implicando uma reorganização da microestrutura, inclusive. Tá? Então é importante a gente entender, né? O mecanismo de fluência está associado a essas temperaturas mexendo, né, e auxiliando na progressão dessas discordâncias ao longo da estrutura, e lembrando, discordâncias são deformações plásticas. Tá bom? Então, no ensaio de fluência, seguindo aqui o nosso estudo do ensaio de fluência, né, a gente tem que saber agora os resultados do ensaio de fluência, como a gente tem feito com todos os nossos ensaios. Né? As curvas de fluência, basicamente, elas vão mostrar não tensões e deformações. Afinal de contas, as tensões são mantidas constantes. Né? Então, a gente não precisa gastar, entre aspas, um eixo para mostrar que a tensão é constante. A gente pode dizer, esse ensaio foi feito com uma tensão constante de tanto, e a partir disso a gente mostra o que evoluiu ao longo do ensaio. E o que evoluiu ao longo do ensaio são as deformações ao longo do tempo. Então, basicamente, a gente vai ter deformações no eixo vertical, geralmente contra o tempo no eixo horizontal, tá bom? Então, o que a gente quer? A gente gostaria, com o ensaio de fluência, o que a gente gostaria? A gente gostaria de caracterizar o comportamento de fluência para vários níveis de tensão aplicados diferentes e para vários níveis de temperatura diferentes. Né? Então, como eu falei para vocês, as temperaturas influenciam no comportamento de fluência. Sim, e o nível de tensão também influencia no comportamento de fluência. Tá? Então a gente tem que variar essas duas coisas, tem que conseguir variar temperaturas e variar níveis de tensão. E assim como a gente tinha visto lá para o ensaio de fadiga, né, é mais recomendado a gente fazer vários ensaios diferentes no mesmo nível de tensão e com o mesmo nível de temperatura para garantir que as nossas medições são medições referentes ao material e não a um corpo de prova específico que tem algum tipo de defeito. Tá? Então isso é importante da gente saber, né? Assim como a gente necessitava de vários e vários ensaios para gerar uma curva de fadiga, a gente precisa de vários e vários ensaios para gerar uma curva de fluência. Tá bom? Então basicamente a curva de fluência vai ter essa cara aqui. A curva de fluência está aqui em cima, tá vendo? A gente está vendo as deformações em percentual, tá bom? Epsilon em porcento. E no eixo X aqui, que está apontando para o lado de lá, a gente tem horas, né? Então a gente começa com 1 hora, 10 horas, 100 horas, 1000 horas, 10.000 horas. Então é um gráfico de escala logarítmica, vocês estão vendo, né? A distância do 1 até o 10, essa distância aqui, desse pontinho até aquele ponto aqui, é a mesma distância que desse cara até esse cara aqui. Então, quanto mais longe a gente está da origem do eixo, mais distantes estão esses pontos uns dos outros. A gente usa a escala logarítmica para ficar tudo mais representado de forma mais adequada. Tá? Então, o que a gente está observando aqui? Né? A gente está observando curvas de fluência diferentes, tá? Acho que eu tinha falado de fadiga, estou falando de fluência, tá? Então, curvas de fluência diferentes para diferentes níveis de tensão. Então, a gente tem uma tensão de 500 N por milímetro quadrado, 400 N por milímetro quadrado, 300, 200, 100 e 40 N por milímetro quadrado. Então, essas tensões são constantes ao longo do ensaio, como a gente tinha visto anteriormente, né? Apliquei essa tensão e mantive. E ao longo do tempo, a gente está, então, observando a progressão das deformações em medidas percentuais, né, ao longo do tempo. E a gente observa aqui que em determinado ponto a gente tem uma curva que todos esses corpos chegam a fraturar, inclusive, durante o ensaio de fluência. Tá? Então é super importante vocês chegarem a essa consciência. Né? A gente não só progride com as deformações, como até num determinado momento a gente chega, inclusive, ao limite que esses materiais conseguem atingir. Isso, tensão limite de fluência, é a tensão associada à ruptura do material. Tá bom? Então, a gente está vendo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui o mouse voltou. Então, vocês observam aqui, para essas curvas, né, foram marcadas 3 coisas diferentes. Né? A gente marcou primeiro essa linha, foi marcada essa linha aqui de 0,2% de deformação plástica, tá bom? Então, quando essas deformações permanentes chegam a 0,2%, a gente pode marcar isso. E para as diferentes curvas a gente define, então, qual que é a tensão limite tensão limite para a gente chegar nesses 0,2% de deformação. Tá? Então, ao longo do tempo, né, para que eu chegue em 0,2% em por volta de 1000 horas, para esse material eu preciso de 40 megapascals de tensão, por exemplo. Tá? Então, as curvas de fluência estão aqui, mas a gente também pode fazer diagramas de fluência, levando em conta uma temperatura
constante, tá? Então, se a gente tem uma temperatura constante, a gente pode observar, então, quanto tempo, se eu preciso que o material dure uma certa quantidade de tempo, qual que é a máxima tensão que eu posso aplicar que sejam respeitados esses parâmetros, tá? Então, para chegar em 0,2% de deformação está aqui, 1% de deformação está aqui, então esses são os pontos da linha verde, essa linha verde está aqui, e fratura a gente tem aqui. Então, observe, né, se eu preciso que meu corpo não chegue em fratura, quando sujeito a tensão constante, que ele não frature em 1000 horas, por exemplo, tá? Então, 1000 horas estão aqui, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com tensões constantes menores do que 300 megapascal para esse material, por exemplo. Tá bom? Se eu exceder 300 megapascal, eu vou ter ultrapassado essa linha azul, ou seja, a gente vai entrar na parte de fratura ao longo desse caminho. Tá? Então, são formas da gente representar as curvas de fluência. Tá? Então, a gente vai continuar a ver as curvas de fluência de agora em diante, até o final da aula, né? A gente vai explorar, então, qual é o efeito da temperatura. Né? Então, a gente tem aqui, ó, curvas de fluência, tá? Para 3 temperaturas diferentes. O mesmo material está sendo ensaiado com 3 temperaturas diferentes. Na medida que eu vou aumentando as temperaturas, né, quanto mais quentes, mais aparecerão os efeitos de fluência. Porque a gente viu que o efeito de fluência era um efeito termicamente ativado. Quanto mais temperatura eu tinha, mais fácil era a movimentação das discordâncias. Tá? Então, se eu tenho temperatura 1, eu tenho essa evolução das deformações ao longo do tempo. Se eu vou aumentando essa temperatura, eu posso chegar em fratura. Né? Então, é importante a gente ver, né, que as temperaturas baixas, né, quando a gente tem temperaturas relativamente baixas, como em T1 ali, por exemplo, é possível, inclusive, que a gente não chegue em fraturas. Tá? Inclusive, é possível que a gente tenha algum efeito de fluência, essa fluência progride até um determinado nível de deformação, mas o corpo permanece ali sem chegar no nível de fratura. Isso acontece quando as temperaturas não são suficientemente elevadas para haver grandes movimentações de discordância. Então a gente acaba tendo um equilíbrio, né? São duas coisas que estão acontecendo. A gente tem as temperaturas incentivando o movimento de discordâncias, mas as temperaturas não são tão grandes assim para que haja um rearranjo de materiais, de microestrutura lá dentro, e nem para facilitar tanto assim a geração de novas discordâncias. Então essas discordâncias elas estão progredindo mais facilmente por conta de haver uma temperatura acima do que a temperatura normal do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem um acúmulo e uma saturação desse efeito, né? Isso chega num determinado limite, porque a gente tem um efeito de encruamento. Então essas discordâncias elas vão progredindo, vão caminhando, e quando elas chegam ali numa borda de um grão, por exemplo, elas vão se acumulando e vão tornando cada vez mais difícil a progressão dessas discordâncias. Então, lá pelas tantas, o material saturou, ele vai chegar num nível, teve um efeito de fluência sim, né? A partir daquele ponto inicial aqui, ele aumentou a sua deformação, mas lá pelas tantas saturou esse efeito quando as temperaturas são suficientemente baixas. Quando a gente tem temperaturas maiores, né, o encruamento não domina, né? O encruamento não consegue parar a evolução das discordâncias, então o encruamento vai aparecer, como a gente vai ver logo em seguida, mas ainda assim vai haver uma progressão das deformações até a gente chegar em fratura. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem as fases, né, de um ensaio de fluência, a gente pode separar em 3 fases. Né? Uma curva clássica aqui de ensaio de fluência tem mais ou menos essa cara. Tá? Nessa primeira fase, né, no estágio primário, a gente tem as deformações que se aceleram bem rapidamente. Então, o corpo foi posto naquela temperatura, a gente levou, né, carregou esse cara até uma determinada tensão e manteve essa tensão. No começo, então, os efeitos de fluência começam a aparecer muito rapidamente, tá? Porque as temperaturas que a gente está aplicando ali estão promovendo aquele movimento de discordância. Só que lá pelas tantas isso começa a desacelerar, né? Então vocês estão vendo, ele está subindo e lá pelas tantas ele começa a desacelerar, começa a tender a querer reduzir sua velocidade, porque tem esses efeitos de encruamento, como eu tinha falado para vocês. Né? A gente tem muitas discordâncias, elas começam a atrapalhar umas às outras, atrapalhar o movimento umas das outras, então isso começa a reduzir a sua velocidade. Em seguida, na fase secundária, né, na fluência secundária, a gente observa quase como se fosse uma reta, né, uma reta está ali, vocês estão vendo ali, uma velocidade de fluência constante, né, quase uma linha mesmo. E nessa região é uma região onde a gente tem um equilíbrio entre os efeitos de encruamento, né, de tornar mais difícil a progressão das deformações plásticas e a aceleração das deformações plásticas por conta da temperatura. Esses dois efeitos entraram em equilíbrio ali durante essa fase. Tá? Só que lá pelas tantas a gente continua deformando, né? Vocês estão vendo que as deformações estão subindo durante essa fase. As deformações estão tão grandes que a gente começa a formar coisas até macroscopicamente mensuráveis. Né? Então a gente começa a gerar, entre grãos, por exemplo, a gente começa a formar vazios pelo grande acúmulo de discordâncias e tal. E uma vez que isso acontece, né, a gente tem então o que a gente chama da fase terciária ali, da fluência, tá?
o período terciário, o estágio terciário, e durante esse estágio terciário a gente tem uma aceleração da deformação até a fratura. Então, ele estava se deformando numa velocidade constante, lá pelas tantas esse negócio criou deformações, criou efeitos que já são macroscópicos, que não dá mais para a gente segurar, a gente está formando microtrincas dentro desse material. Então, à medida que as tensões estão aplicadas constantemente, a gente vai subir progressivamente até a fratura. Tá? Então, a gente está formando trincas ali dentro até se fraturar. Então, então essa é uma curva típica, uma curva de fluência típica com esses 3 estágios. Né? Um estágio inicial, com muitas deformações, até que o efeito de encruamento começa a aparecer e desacelera essa curva. Depois a gente tem um equilíbrio entre o encruamento e a progressão das deformações plásticas. E depois, por conta de efeitos, né, de acúmulo desses caras ao longo de muito tempo, a gente tem efeitos macroscópicos de trincas e progressão de trincas, levando até a fratura. Então esse negócio sobe de uma vez só. Tá? Então esse é o ensaio de fluência, né? A gente pode fazer esses ensaios de fluência, pode caracterizar diversos materiais diferentes com esse tipo de ensaio de fluências, eles são muito relevantes para várias aplicações diferentes. Né? Sempre que a gente tem uma aplicação que trabalhe com temperaturas elevadas, a gente tem que ter a caracterização e influência de um determinado material. Então, ligas metálicas têm que ser caracterizadas influência para saber se elas resistirão a temperaturas bastante altas. Né? Então, imagine, no ramo industrial a gente tem caldeiras, a gente tem diversas coisas diferentes que trabalham em elevadas temperaturas, e a gente tem que saber, então, como se comportam esses materiais ao longo quando sujeitos a temperaturas bastante elevadas. Além disso, né, ensaios de fluência também são utilizados para caracterizar polímeros. Tá? Então, polímeros eles também têm uma resposta de os efeitos de fluência em polímeros são ainda mais relevantes. Tá? Os efeitos similares à fluência, vamos dizer assim, em polímeros, né? Então você aplica uma tensão constante e a gente vê progredir as deformações, eles aparecem mesmo na faixa elástica. Tá? Então, eles têm um comportamento que a gente chama de comportamento viscoelástico. Tá bom? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes em ensaios de polímeros, tá? Porque a gente tem muitas coisas para estudar ainda em ensaios de metais, mas é importante vocês saberem que a caracterização de comportamento de fluência é muito importante também para polímeros, tá? e outras classes de material. Tem materiais que têm pouquíssimo efeito de fluência observável, tá? Então isso depende muito da característica da microestrutura. A gente não vai fazer um curso super completo aqui, tá? Mas eu acho importante vocês saberem que é relevante para metais, né? A gente tem estudado prioritariamente aqui os metais ao longo desse curso. O nosso livro texto, entre aspas, é o livro de ensaios mecânicos para materiais metálicos, tá? Mas além disso, a gente tem cada vez mais na indústria a aplicação de outras classes de materiais diferentes. Para alguns desses materiais são relevantes os ensaios de fluência, como eu estava falando ali para polímeros, etc. Tá? Mas para outros tipos de materiais são menos relevantes. Tá? Então, se você tem aplicações, vamos dizer, cerâmicas, né? Se você está utilizando uma cerâmica para fazer uma determinada parte do seu equipamento, né, talvez não seja tão importante a gente fazer a caracterização de fluência de peças de cerâmica, porque a microestrutura deles vai tender muito menos a ter deformações plásticas, como a gente já tinha visto anteriormente. Tá? São materiais muito mais rígidos ali, muito mais frágeis, né, vamos dizer assim. Tá? Então, para esses materiais para os quais a gente não tem muita relevância da faixa plástica, né, não faz tanto sentido a gente caracterizar, porque como a gente viu, a fluência é uma progressão de uma deformação que não volta mais. Tá? Como a gente tinha visto lá no começo, no primeiro slide, eu falei que a gente tinha que esses efeitos de temperatura se refletiam de duas formas diferentes. Né? A gente podia fazer fluência, aplicar uma carga constante e observar as deformações evoluírem. E eu falei também que se a gente aplicasse uma deformação constante, né, alguma coisa que eu botei numa determinada posição e eu quero ver qual é a tensão que eu preciso para manter esse cara nessa posição, a gente observaria que com quanto mais temperatura a gente aplicasse sobre esses materiais, mais esses materiais iam relaxando ao longo do tempo. Tá? Esse é o foco dos ensaios que a gente chama de ensaios de relaxação de tensões. Então esses efeitos só aparecem, os efeitos de relaxação aparecem quando a gente está aplicando uma deformação constante. Tá? Então o que vai acontecer, como o nome do tipo de ensaio sugere, né, a gente vai relaxando as tensões, elas vão aliviando ao longo do tempo. E o ensaio de relaxação basicamente ele acontece da seguinte maneira. Tá? Esse sim ele pode ser aplicado, pode ser realizado muito facilmente dentro de uma máquina de ensaios universais. É até mais recomendado você fazer isso dentro de uma máquina de ensaios universais do que numa máquina de fluência, como a gente tinha visto anteriormente. Né? A máquina de fluência para fazer os ensaios de fluência, os ensaios de relaxação são uma coisa um pouco distinta. Então, numa máquina de ensaios universais, eu posso botar uma deformação constante, e com a deformação constante, controlando a temperatura desse corpo de prova, a gente vai observar
a evolução da curva tensão-deformação. Tá? Então, quando que isso é relevante? Né? Eu tinha falado para vocês, né? Agora há pouco, falei segundos atrás, que a gente tem vários equipamentos industriais que estão sujeitos a altas temperaturas. Né? E se você pensar, por exemplo, nos parafusos que agem, por exemplo, numa caldeira, uma caldeira trabalha com geração de pressão, né, em vapor, por exemplo. Tá? Então, essa caldeira ela precisa manter, né, o fluido, né, esse vapor que está sendo gerado, ele tem que ser mantido confinado dentro dessa caldeira para a gente não ter perda de pressão e a gente não pode ter acidentes com caldeiras, são super graves. Então, todos os parafusos que estão sendo utilizados, né, em diferentes locais de uma caldeira, por exemplo, eles estarão sujeitos, então, a altas temperaturas. Né? Você vai fixar esses parafusos com a caldeira desligada, numa temperatura ambiente, por exemplo, e na hora que você está usando a caldeira, esses parafusos vão ter suas temperaturas aumentadas consideravelmente. Se a gente não tiver um dimensionamento muito claro desse efeito de relaxação, né, do comportamento associado ao comportamento de fluência, né, a gente pode ter problemas porque os parafusos que eles têm que ter um determinado aperto para não haver vazamento de vapor entre as chapas que eles estão prendendo, por exemplo. Por conta dos efeitos de fluência, se a gente está mantendo a mesma deformação sobre eles, eles estão gerando cada vez menos tensão, eles estão gerando cada vez menos aperto entre essas chapas. Então, menos aperto entre essas chapas quer dizer que quanto maior for a pressão interna, maior vai ser a tendência a haver vazamentos de uma caldeira, por exemplo. Tá? Isso é apenas um exemplo, a gente tem diversos casos de aplicação relevantes, né, dos ensaios de relaxação, mas é só para vocês refletirem quando que é importante a gente conhecer esse comportamento. Tá? Então, uma curva resultante de um ensaio de relaxação, geralmente agora, é uma curva, lembre-se que a gente tinha falado antes no ensaio de fluência, né, que não valia a pena a gente gastar um eixo falando de tensões se as tensões eram constantes, e por isso que as curvas de fluência mais clássicas são de deformação contra o tempo. Tá? Aqui é o contrário, né, as deformações são constantes, então eu não preciso falar em tensão, deformação, porque as deformações vão ser mantidas constantes ao longo do tempo. Então o que a gente precisa representar? A gente precisa representar as tensões ao longo do tempo. Tá? E basicamente o que a gente vai fazer vai ser muito similar ao que a gente tinha antes. Né? A gente vai subir as tensões até um determinado nível, geralmente já um pouquinho já dentro da faixa plástica, né? E uma vez que a gente chegou lá, a gente vai manter essas deformações e vai observar o que acontece com as tensões. E a tensão geralmente vai relaxando. Tá? Então, à medida que as temperaturas vão subindo, essa curva vai cair mais rapidamente. Né, daquele ponto inicial do sigma zero ali, ela vai cair mais rapidamente quanto maiores forem as temperaturas. E quanto menores forem as temperaturas, mais vai ser a tendência de a gente manter esse próximo desse platô que está desenhando aqui tracejado. Tá? Então tudo que é as tensões dessa região amarela são tensões que foram relaxadas, a gente perdeu, entre aspas, as tensões ao longo do tempo. Tá? E a tensão residual é essa tensão na região verde ali que está marcada. Tá bom? Então a gente carregou o material nessa faixa rosa. Em seguida, por conta do efeito de relaxação, a gente foi perdendo uma parte dessa tensão e apenas uma parcela dessa tensão ainda está disponível depois de um determinado tempo, quando sujeito a uma determinada temperatura. Tá bom? Então, gente, essa foi uma aula relativamente mais breve, né, do que as outras aulas que a gente vinha fazendo. Em meia horinha a gente falou, então, sobre os efeitos de fluência. Então, como que as temperaturas influenciam no comportamento de tanto tensões quanto deformações para diferentes tipos de material. E a gente viu que para alguns materiais isso é bastante relevante da gente caracterizar, e para alguns tipos de materiais e para alguns tipos de aplicações, é muito relevante a gente caracterizar o que vai acontecer com esses materiais quando eles estiverem sujeitos a tensões constantes, mas a níveis de temperatura consideráveis. Né? Então a gente viu que, respondendo aquela pergunta inicial da nossa aula, né, a gente está seguro, sempre que a gente tem um nível de tensões constante, a gente viu, né, que não. Porque por conta dos efeitos de fluência, né, a temperatura influenciando na progressão das deformações plásticas ao longo de uma microestrutura, a gente poderia chegar num nível de fratura mesmo quando a gente tivesse tensões muito inferiores à tensão teórica de ruptura que a gente medisse no ensaio de tração. Então, quando esse é o caso, um carregamento constante sujeito a temperaturas consideráveis, temperaturas representativas para um determinado tipo de material, é importante que a gente faça esse ensaio também para caracterizar também esse tipo de comportamento. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar caracterizando comportamentos de materiais através de formas diferentes. Né? A gente vai continuar a falar aí de ensaios que acontecem em outros tipos de máquina que não a máquina de ensaios universais. Na aula que vem, então, a gente vai falar sobre ensaios de impacto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com perguntas, deixem nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, deixem nos fóruns apropriados do Moodle. Né? Muito em breve, então, a gente volta com mais aulas de ensaios mecânicos. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e muito em breve a gente volta mais. Valeu!